esse é o terceiro vídeo dos mitos da privatização. Teve o primeiro dizendo quais são as mitologias que eu vou tratar, o segundo que eu mostrei para vocês que quando você vende uma empresa estatal, na verdade, você não está vendendo jazida de nada, você está vendendo um contrato e o contrato continua sendo com a União. Quer dizer, quando você vende o CNPJ, você só está vendendo um contrato, não está vendendo jazida, não está vendendo pré-sal, não está vendendo absolutamente nada. Agora eu te vou mostrar uma coisa que eu tenho quase certeza que você nunca viu, apesar de ser informação pública. Qual é a verdadeira geração de riqueza para a nação brasileira? Qual é a riqueza que a Petrobras gera para a nação brasileira? É aquele lucro espetacular que ela teve lá em 2012, 11, 30, 35 bilhões, 28, 20 bilhões de reais? Essa é a riqueza que ela gera para o povo brasileiro? São os dividendos que ela paga ao governo, que ela gera de riqueza para o povo brasileiro? Você vai ficar surpreso como isso é absolutamente irrelevante. Vamos falar agora só da riqueza que na veia a Petrobras gera para nós. É enorme, mas você vai ver de onde vem. Vamos lá? Dá uma olhadinha aqui. Primeiro que eu quero mostrar para vocês, estão vendo aí, isso aí é do quarto trimestre de 2014. É só para mostrar para vocês como o governo recebe, já recebia antes, não é? Porque a mudança na lei foi depois do impeachment da Dilma, e a gente está falando do quarto trimestre de 2014, como o governo recebia e ainda recebe uma fortuna com relação à exploração de petróleo da Petrobras. Em reais, sem a participação governamental, o custo da Petrobras de extração, lifting cost, seria de R$ 32. Com a participação governamental, que são os impostos, etc., royalties, um monte de outras coisinhas, não convém aqui a gente esclarecer, R$ 75,70. Aí volta para mim aqui agora. Gente, assim, o governo é responsável pela maior parte do custo da extração. Aí você fala, caramba, então por isso que eu pago uma gasolina cara? Sim, mas assim, o nosso pacto social é esse, não é? A gente não paga imposto pra caramba para ter um país maravilhoso que dê saúde, educação universal e etc. Dá errado, mas o pacto universal é esse. Então a gente paga. Você está vendo o tamanho da receita do governo? Agora vamos olhar um outro slide, que aí eu vou voltar a 2012, quando a Petrobras tinha lucro, para vocês verem como a coisa é pouco relevante. Vou dar uma olhada. Aqui vocês estão vendo valor adicionado, né, demonstrativo de valor adicionado público da Petrobras de 2010, 2011 e 2012. Eu quero que vocês olhem o seguinte. Pega aí o ano de 2012, por exemplo. Quanto que a Petrobras efetivamente colocou de riqueza para nós? Vamos olhar aqui. Pessoal gastou 23 bilhões. E de impostos, taxas e contribuições, 104 bilhões. Olha isso. E aí a gente chega, e remuneração de capital de terceiros é juros, e olha aqui embaixo, e aluguéis. Quer dizer, os aluguéis que ela paga aqui no Brasil, 14 bilhões de reais. E os juros que ela paga para credores, 18. Qual é a remuneração dos capitais próprios? Que aí é o ganho efetivo do acionista, 20 bi. E juros sobre capital próprio, 8 bilhões. Tá? Agora volta para mim. Presta atenção no que eu vou dizer. Quanto que o governo recebeu de dividendo? Foram 8 bilhões de distribuição, 8 bilhões e 800. O governo, vamos fazer uma conta simples, o governo tem metade da Petrobras, porque tem ação ON, ação PN, o governo tem a maioria das ONs. Vou colocar metade só para fazer uma conta simples. Significa que o governo recebeu de dividendo, o governo federal, Brasil, nós, União Federal, recebeu 4 bilhões e meio de dividendo. Mas qual é a riqueza que o povo brasileiro viu? 23 bilhões no bolso das pessoas que gastaram, as pessoas que pagaram suas moradias, as pessoas que distribuíram renda. E o orçamento público, o que o orçamento público viu? 104 bilhões de reais de impostos. Mais o que? Os aluguéis. Você poderia, por exemplo, ser dono de um imóvel que a Petrobras aluga, se você comprar um fundo de investimento imobiliário da Petrobras. Entendeu? Então, assim, ela pagou 14 bilhões de aluguéis. E os juros? O juro é ruim. Não, porque você pode comprar debêntures da Petrobras. O seu fundo de pensão pode comprar, provavelmente até comprou debêntures da Petrobras. O seu futuro, a sua aposentadoria pode depender desse juro que a Petrobras está pagando. E ela pega dinheiro emprestado para quê? Para crescer. Então, nessa brincadeira, a gente está falando aí de e se você fizer a conta, depois você volta, uns 160 bilhões de reais de riqueza gerada. Que maravilha, alvíceras, espetacular essa empresa, concordo integralmente. Quanto é que você ganhou por ser sócio majoritário da empresa?
4. Quer dizer, ela gerou 160 de lucro, lucro para a população, o lucro real que a população vê, a riqueza real que a população vê, que é o petróleo lá nos quintos dos infernos que ela tira e transforma em 160 bilhões de riqueza para nós. E a gente está lutando, se digladiando, se matando por causa de 4 de dividendo. Mas é muito pior do que você imagina. Vamos olhar agora, eu pedi para vocês verem, o de 2017. 2015, 16, 17, quando a Petrobras teve prejuízo. Ou seja, o dono não teve lucro. Vamos começar pela parte de baixo, dá uma olhadinha aqui. A última linha do ano de 2015 é remuneração de capitais próprios, menos 35 bilhões 171. Volta para mim aqui, gente. Menos significa que o controlador, a União, nossa participação nela, perdeu 35 bilhões. A gente só é dono de 50%, então a gente perdeu 17. A nossa riqueza foi estraçalhada em 17. Mas sabe o que o povo percebeu? Nada. Por quê? Porque a riqueza foi muito maior que a Petrobras gerou para nós. E aqui eu estou falando bem da empresa. Eu quero mostrar para vocês o que efetivamente é a riqueza que a pessoa consegue. Dá uma olhada para mim aqui. Olha lá, do valor adicionado total a distribuir, nós temos 216 bilhões. A Petrobras pagou 28.800 de pessoal. Olha que espetáculo, de impostos, taxas e contribuições, 117 bilhões. E de aluguéis, 28. Então a gente tem nessa brincadeira aqui, sem fazer muita conta, mais de 200 bilhões. Quer dizer, mais de 200 bilhões de reais que a menina jogou na nossa economia espetacularmente com impostos, com salários. Isso sem contar a multiplicação, porque quando ela paga o salário também gera imposto no cara que compra. O que ela gerou de riqueza para quem é credor dela, infelizmente é muito credor estrangeiro, porque o brasileiro não tem muito esse hábito de comprar debênture privada, mas tem que voltar a ter, ou começar a ter, né? Tá certo? E nós vimos que mesmo quando a empresa dá prejuízo, mesmo quando por acaso deu problema, o governo continua recebendo. Você, cidadão, a gente recebe 200 e tantos bilhões de reais, mesmo quando ela dá prejuízo. Por que você se importa com o controle? O que eu estou comentando aqui, em essência, é que a riqueza real depende, isso é importante, coloca na cabeça, a riqueza real de uma empresa, que ela gera para nós brasileiros, depende da operação dela e não do controle. Vamos falar de questões estratégicas adiante, não do controle. Então, assim, esses números são irrefutáveis, não é? Inscreva-se no canal, ative o sininho e receba todas as nossas novidades em primeira mão.